Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos a um texto bíblico, livro das origens, livro do Bereshit, Gênesis, capítulo de número 3. Você sabe que existem 4 capítulos na Bíblia que nós não temos ainda o efeito do pecado, a aparição do mesmo, a saber os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, tudo que a gente tem de luta, de discórdia, enfim, de guerra, tudo que a gente tem é consequência do pecado. Então, tudo que a gente conhece sobre o mundo é consequência deste. Consequência do pecado que entra no mundo por ocasião do primeiro Adão e segundo o relatório, o relato, a hermenêutica, a aplicação, a prédica, a teologia paulina, os seus escritos, através deste Adão, o pecado passou a toda a raça humana. Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 8, quando diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. Olha que coisa interessante. A graça de Deus já está sendo manifestada. Será que Deus é sabedor do pecado desses? Com certeza. Esses já haviam confidenciado o pecado, confessado? Não. Deus, o Senhor, pega e irrita-se, ira-se, sente-se afrontado com o pecado e que por consequência disso, porque Deus é santo e o pecado é uma afronta, é uma rebelião contra Deus, e Deus é sabedor, ninguém é capaz de escapar-se desse. Tolice destes achar que poderiam esconder-se de Deus. Deus, o Senhor, por ser sabedor do pecado que esses cometem, Deus deixa de comparecer na viração do dia. Há uma anomalia textual por ocasião do pecado. É isso que você tem aqui? Não é. Você tem um Deus gracioso, você tem um Deus misericordioso, você tem um Deus bondoso, que apesar do pecado do homem não o abandona, que apesar do pecado do homem manifesta sua graça, sua bondade e sua misericórdia, manifesta seu amor incomum sobre-humano, revelando-se ser quem de fato ele sempre foi e o é. Como diz 2 Timóteo 2,13, ele não pode negar a si mesmo, perdura sendo fiel, porque faz parte de si. E esse Deus vem na viração do jardim. Então, no mundo de Deus, as coisas estão acontecendo comumente. Não houve alternância no Deus que não há nem sombra, nem variação, ou sequer uma aparência de imutabilidade. Diz-nos a Bíblia que o que há de incomum aqui é que o texto diz que esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Esconderam-se entre as árvores do jardim. Qual foi o ponto que levou essa revelação de insubordinação? Não foi nenhum animal do campo, mas foi uma árvore. E é justamente nesta árvore que o homem tenta esconder-se de Deus. Então, aquilo que me leva para longe de Deus é aquilo que tenta servir-me como desculpas, como subterfúgio, para que eu tente loucamente afastar-me dele. Diz-nos a Bíblia que eles tentam esconder-se de Deus. Isso mostra o efeito do pecado, a enormidade do mesmo, o quanto o pecado é capaz de levar-me a lugares que eu não quero ir. O pecado é uma fraude, é capaz de exigir-me um preço que eu não estou disposto a pagar. O diabo é um impostor, é um falastrão. O pecado realmente é uma ilusão. O pecado não é um bom negócio para ninguém. Agora, esse pecado me afasta de Deus. Talvez Adão e Eva poderiam pensar consigo: não morremos, como Deus havia dito que morreríamos. Na verdade, eles vão morrer. Deus não os mata, por assim dizer, sem antes oferecer a eles oportunidade de remissão e de misericórdia.
Mas agora espiritualmente eles já estão mortos, mortos em delitos e pecados, na linguagem, na teologia paulina de Efésios 2:1. Escondem-se da presença do Senhor Deus. Claro que eles não sabiam ainda do Salmo 131. Como eu posso esconder-me daquele que seus olhos tudo vê? E tendo tentado esconder-se, Deus, o Senhor, ainda vem a seu encontro. E o Senhor Deus o chama e pergunta: aonde estás? Será que Deus não sabe onde o Adão estava? É logicamente que Deus sabe. O que Deus queria é que o Adão se conscientizasse da onde o pecado o levou. O que Deus queria é que o Adão conscientizasse que não vale a pena, o crime não compensa. Ao que ele responde: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Glória a Deus, porque apesar do meu pecado ele não se cala. Ele ainda continua falando comigo. Glória a Deus, que apesar do meu pecado ele não isenta-se, ele não foge. Sou eu quem o ofendo e ele, o ofendido, vem atrás de mim, o ofensor. Se isso não for graça, se isso não for misericórdia, se isso não for bondade, não existe outro nome que se encaixe aqui. Ouvi a tua voz no jardim e temi. O que me faz temer não é a voz de Deus. A voz de Deus me é temerosa quando eu estou em pecado. Então o pecado é que me faz, ou faz de Deus, de sua voz amigável, graciosa, bondosa, poderosa, generosa, tornar-se uma ameaça. Então, mais um efeito do pecado. E ele disse: porque eu estava nu, então escondi-me. É interessante que, enquanto o pecado não surge, Adão estava nu e isso não lhe dava medo. Enquanto Adão não peca, ele estava nu, mas estava vestido com a roupagem visível da glória de Deus. Aí agora, uma vez pecado e pecando, ele tenta cobrir sua nudez espiritual com folhas, com avental. E a gente sabe que isso realmente não foi mais possível. Mas eu termino esse vídeo com o propósito do mesmo. E o propósito é: o que teria acontecido com Adão e Eva se o Senhor Deus não viesse a seu encontro? O que teria acontecido com eles? Será que futuramente eles se arrependeriam? A gente não sabe dizer ao certo. Bom, ainda que se arrependessem, porque eu acredito que eles arrependem-se, não no sentido de mudança de vida. Arrepende-se inicialmente como um remorso. Remorso é quando eu estou arrependido pelo que fiz, não porque eu não quero fazer mais, mas sim por entender que não foi um bom negócio. Então eles estão arrependidos no sentido de entender, não foi um bom negócio. Mas se Deus o Senhor não aparece, será que eles teriam de fato arrependido-se? E se arrependessem, qual resultado isso traria? Qual benesse? Nenhuma. Então, não há mérito nem mesmo no pecador arrependido, quanto mais naquele que não arrepende-se, né? Não há mérito nenhum em mim quando eu arrependo-me do pecado. É a coisa mais inteligente que eu posso fazer da minha vida. Na verdade, todo o mérito sempre esteve e sempre estará em Deus, que é capaz de perdoar-me, que vem ao meu encontro. Que Deus é esse que, mesmo sendo ofendido e eu sendo ofensor, ele vem ao meu encontro. Que Deus é esse que, sem que eu arrependa-me, ou pelo menos demonstre, como disse Jesus, frutos de arrependimento, como também pregava João Batista, que Deus é esse que, sem que eu me manifeste, que eu deixe qualquer vestígio de mudança de vida, enfim, ele generosa e graciosamente vem ao meu encontro, a fim de me possibilitar que eu possa mudar de vida, que eu possa arrepender-me para a glória de seu nome. Esse é o Deus glorioso. E a minha pergunta é: o que seria de Adão se Deus o Senhor, o que seria da Eva se Deus o Senhor não viesse ao seu encontro, graciosa e bondosamente oferecendo-lhe perdão e misericórdia? Bom, a minha resposta é: o que seria deles? A mesma coisa que seria de nós.
estariam como estaríamos nós sem ele, perdido. Estaríamos sem opção alguma de reconciliação. Mas ainda bem que Deus, o Senhor, vem ao encontro de Adão e de Eva, manifestando que pecado tem consequência, mas também tem misericórdia. Pecado também tem perdão, porque Deus é um Deus gracioso e Deus é um Deus misericordioso. E a minha palavra não é outra senão palavra de gratidão ao bom Deus, que apesar do meu pecado, que Ele me advertiu, apesar do meu pecado, que eu não tenho de culpar e dizer foi a serpente, foi a Eva, não. Apesar do meu pecado, que no caso aqui de Adão e Eva caíram no paraíso, com toda a possibilidade de provisão, apesar do meu pecado que não tem desculpa, o que deve ter é confissão, arrependimento e abandono do pecado. Apesar de tudo isso, minha palavra de gratidão ao bom Deus, generoso, bondoso e misericordioso. Comeste do que eu disse para que você não comesse? Ele poderia continuar o discurso, mas eu não te falei. Agora observe. Não, ele dá sentença, oferece graça e misericórdia, ele mata um animal, o sangue é espargido, e a lei agora do sangue está estabelecido, apontando para o nosso remidor. Ele fala da serpente e para a serpente, e que diz que da serpente, que da semente da mulher, haveria de nascer um que não seria enganado como a mulher o foi. Haveria de nascer um que não cederia à serpente como a mulher o fez. Mulher, nesse caso, o gênero como um todo, homem e mulher. Mas que haveria de nascer dessa um que iria vingar-nos com atos de justiça, de clemência e de misericórdia. Então que Deus nos ajude por sua graça, que Deus nos ajude por sua misericórdia a receber esse perdão gracioso, maravilhoso e sermos eternamente gratos a Deus por isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esse é nosso pensar, essa é a nossa palavra. Foi Deus quem veio ao seu encontro. Foi Deus quem ofereceu. Foi Deus quem perguntou pelo Adão. Foi Deus. Sempre será Ele. Glória, honra e louvor dado a Ele.